boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja convosco em cada coração. Eu sou a missionária Alexandra Silva e eu estou aqui gravando este vídeo para passar a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra uma mensagem que o Senhor pediu para que eu passasse para a igreja no dia em que eu fui arrebatada em espírito pelo Senhor. É de grande emoção ao lembrar dessa experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor. Uns dias atrás, questão de quase 30 dias, eu estava no monte, numa vigília no monte, juntamente com os irmãos da minha igreja, e ali nós estávamos orando, louvando, adorando ao Senhor. E a glória do Senhor encheu todo aquele lugar. É um lugar assim maravilhoso, onde nós estávamos, neste monte. E no momento da oração, eu estava de joelhos buscando a face do Senhor. E ali eu estava adorando, ali eu estava falando a língua dos anjos com o meu Senhor. E de repente, instantâneo, numa velocidade da luz muito rápido, eu não estava mais naquele lugar. Eu não ouvia mais a voz dos meus irmãos orando e adorando a Deus. E quando eu olhei, eu vi o templo do Senhor. Foi algo muito rápido, onde eu fui parar neste lugar. Eu entendi depois que foi um arrebatamento em espírito. E é algo muito rápido que te toma e você já está em outro lugar. E ali eu estava, ali nos céus, e eu vi o templo do Senhor, algo maravilhoso, de grande glória, uma experiência que marcou para sempre a minha vida. De todas as experiências que eu tive e tenho com o Senhor, esta foi maravilhoso, e a qual o Senhor pediu para eu estar passando para a igreja. E como eu disse, eu vi o templo do Senhor. E eu fui me aproximando neste templo e era algo assim imenso, de muita glória. E eu senti ali muita paz, uma paz muito grande, é inexplicável. Mesmo com todas as minhas palavras, eu não consigo expressar todos os momentos vividos ali naquele lugar que eu estava. Eu vi o templo do Senhor e fui andando e fui me aproximando em direção a esse templo. E eu vi alguns degraus neste templo, todo de ouro, e ele brilhava e reluzia muito aquele ouro. Vi também uma porta toda desenhada de ouro, uma porta também toda desenhada de ouro, e cada lado desta porta, aqui havia uma coluna e aqui também, do lado direito, do lado esquerdo, havia uma coluna, muito imensa essa coluna, e estava toda ornamentada de ouro. E eu olhando para esta coluna, eu vi 2 anjos, e eles voavam entre essas colunas, e os 2 estavam com uma trombeta nas mãos, e eles tocavam essa trombeta e diziam: Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor. E eu fiquei maravilhada contemplando aqueles anjos, suas vestes brancas resplandecentes, e aquela trombeta, esse instrumento brilhava, reluzia ali, a cor de ouro, o ouro que era ali. E eles diziam: Santo, Santo é o Senhor. E quando eu olhei ao redor daquele templo, haviam milhares e milhares, inúmeros, incontáveis, milhares de anjos, todos com vestes brancas e resplandecia, os seus rostos brilhavam. E eles com as mãos assim, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, o Alfa, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Eles diziam assim, todos numa só voz. E eu fiquei maravilhada ao contemplar isso.
E foi de repente, eu ouvindo eles dizendo repetidas vezes, eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor disse: não temas, mas veja. E olhei para a direção que eu estava do lado e eu vi ali diversas alianças. E essas alianças brilhavam, mas também eu via uns lugares que faltava aliança no meio dessa. E ali o Senhor dizia para mim: vede essas alianças, esses são os que na terra têm compromisso comigo, os que verdadeiramente têm compromisso comigo. Mas vede também o lugar que falta a aliança, esses são aqueles que nunca tiveram compromisso comigo. E ali eu comecei a chorar. E eu disse: os meus olhos estão vendo, contemplando toda essa glória. Eu morri, Senhor? Ou será que eu vou morrer? E o Senhor dizia, eu não via o Senhor, mas eu via aquela luz muito forte. E o Senhor dizia: não, eu trouxe você aqui para contemplar a minha morada, o meu santuário. E todo aquele que tem compromisso comigo terão seus nomes na minha cidade, escritos na minha cidade, no meu santuário, na minha coluna. Aquelas colunas, e apontava para aquelas colunas que eu via. E de repente eu voltei. Num piscar de olhos, eu voltei. E eu estava ali ajoelhada, orando. E eu levantei, olhei, os irmãos já estavam todos sentados para receber a palavra. Já estava sendo o momento da palavra, eu não sei te dizer os minutos ou horas que eu fiquei ali orando. E eu me lembro que quando eu levantei, eu não sentia ali o meu corpo, eu não sentia o meu corpo. E ao andar, parecia que eu flutuava. E eu fui até os irmãos, eu sentei e eu comecei a chorar muito, chorar. Eu chorava por demais. E eu não sentia ali o meu corpo ali. Parecia que eu ainda não estava ali. E eu sentada ali, quando eu fui até os irmãos para ouvir a palavra, eu quase não conseguia ouvir a palavra que estava sendo ministrada, porque eu ouvia em som alto os anjos, a voz deles ali dizendo: santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. E eu chorava muito. E um choro de alegria, de paz, eu não sei te explicar. É um choro de muita alegria, de paz. Eu não queria ter voltado, queridos. Eu queria estar naquele lugar, aquele lugar de glória, de imensa paz. Toda a tua alma, todo o teu espírito se inunda de tamanha paz. E aquilo que você contempla é algo maravilhoso. Pois bem, os dias passaram e eu contei para minhas primas e elas também ficaram maravilhadas. Elas estavam no monte nesse dia e também buscando a face do Senhor, e elas ficaram maravilhadas também. E passou cerca de 3 dias ali, eu estava orando em casa e orando de noite, à meia-noite, como é do meu costume, orar esse horário. E o Senhor disse para mim, na minha oração, eu comecei a falar: Senhor, o que queria dizer aquele templo? As alianças, o Senhor disse que as alianças que brilhavam, é os que tinham compromisso contigo. E os que não brilhavam, e as que faltavam, é aqueles que não têm. O que queria dizer aquele templo, Senhor? Porque eu temi, queridos, no meu espírito, como Isaías temeu ao ver o templo do Senhor. E ali perguntei para o Senhor no meio da oração. E de repente o Senhor me deu uma visão. E nessa visão eu vi países, nações, cidades inteiras destruídas. Como se tivesse caído um meteoro. Sabe, tudo destruído, pegando fogo. Pessoas desesperadas, correndo para lá e para cá. Carros batidos.
O desespero era muito sobre a terra. E novamente o Senhor, entendi que era um arrebatamento de espírito. E o Senhor disse para mim: minha serva, eu vou te mostrar como será na tribulação para aqueles que ficaram. E o Senhor me levou no alto monte. E ali eu não via o rosto do Senhor porque brilhava muito como o sol. Mas eu pude ver a coroa do Senhor Jesus Cristo, as vestes dele. Era até o chão as vestes deles. Mas os nossos pés não tocavam nesse monte na terra. Era como se nós pairava, flutuava. E daquele alto monte eu vi os Estados Unidos todo destruído. Vi nações, vi o Brasil, cidades e cidades destruídas. Pegava fogo, as pessoas desesperadas, correndo para lá e para cá. E eu vi o anticristo com o seu exército. E ele estava vestido com uma roupa como se fosse de general, de um comandante. E esse anticristo, eu vi bem o olhar dele. Ele era frio. Ele não tinha qualquer tipo de sentimento, nem misericórdia. E ele perseguia violentamente aqueles que ficaram, aqueles que um dia conheceu, serviu o Senhor Jesus. E o que mais me chamou a atenção foi uma família. Estava o pai, a mãe e 2 filhos. E o pai pedia clemência, misericórdia, para ele não matar sua família. Pois ele não pensou 2 vezes, pegou a arma e atirou contra aquela família. E eu via o sangue daquelas crianças, daquela família jorrando. E ele perseguia com teu exército. E eu perguntei, eu falei: Senhor, o que é isso, Senhor? O Senhor disse: esse será a grande tribulação. A tribulação vai ser de muita dor, muito ranger de dente. Eu via pessoas também se escondendo para não serem mortas, pessoas desesperadas, queridos. Pessoas que diziam que estavam com fome, porque para comprar tinha que ter uma marca. E o anticristo com seu exército perseguia todos. E da onde eu estava, do alto monte onde eu estava com o Senhor Jesus, eu contemplava toda a terra. A tribulação de muita tristeza. E o Senhor Jesus pegou e disse para mim: fale para a minha igreja se preparar, para eles não ficarem nessa tribulação, porque será de muito sofrimento. Eis que eu estou à porta. Eu estou à porta. A minha igreja, muitos estão desapercebidos. Muitos não querem mais ter compromisso comigo. Lembra da aliança que eu te mostrei? Muitos deixaram de ter um compromisso comigo para ir após a sua carne. Muitos não querem os seus nomes escritos na minha cidade, na cidade, no meu templo que eu preparei. Diga para a minha igreja se preparar, buscar a minha face, para eles não pararem na tribulação, porque a minha volta, eu estou batendo as portas. Dizem para buscar meu espírito. Muitos distorceram a minha palavra. Não tem mais amor no coração. E eu comecei a chorar. E eu falei: por que eu, Senhor, passei essa mensagem? Porque o Senhor disse: porque eu te escolhi, porque eu conheço o teu coração. E eu comecei a chorar, a chorar. E cada vez que eu olhava, eu via. E o Senhor falou para mim: olhe, que eu te mostrarei mais. E quando eu olhei para a terra, eu via a terra se abrindo. E quando a terra se abria, fogo saía daquela terra. E eu via muitas pessoas, nações inteiras, com a Bíblia na mão, caindo naquele grande abismo. Pessoas gritavam, e daquele abismo muito grande saiu uma risada, que era do próprio Satanás. Dizia que há muito tempo estava esperando eles. E era terrível. Pessoas gritavam,
Pessoas com a Bíblia na mão gritavam e diziam, muitos diziam: Senhor, Senhor, eu te servi, Senhor, e estou parando aqui nesse abismo. Muitos gritavam desesperadamente: em teu nome expulsei demônios, eu te servi. O Senhor diz: apartai-vos de mim, porque tenho iniquidade. Eu vi pastores e pastores religiosos caindo com Bíblia na mão, naquele grande abismo. E eu disse: por que, Senhor, que eles estão caindo lá, se muitos diziam e pediam socorro, pediam misericórdia? Eu disse: por que, Senhor, eles estão caindo com a Bíblia na mão naquele grande abismo? Daí o Senhor, eu vi uma lágrima correndo, e o Senhor disse: eles conheciam a minha palavra, eles tinham conhecimento na mente e no coração, mas eles não praticavam verdadeiramente as minhas palavras, e no coração deles foi achada iniquidade. Muitos ainda estão desapercebidos, minha serva. Estão na igreja, procuram ser religiosos por fora, mas por dentro, eu olho o coração por dentro e o coração está cheio de iniquidade. Muitos são amantes de si mesmos, deixaram de me servir para ir após a vontade, os deleites do mundo. Fale isso para a minha igreja. Eles estão se gladiando entre si e não estão com o olhar no meu trono. E eu disse: eis-me aqui, Senhor. Dizem para se consertar. Fala para a minha igreja se consertar enquanto há tempo. Fale para eles buscar minha face enquanto é tempo. O dia e a hora ninguém sabe, mas o tempo é chegado. Esse mundo cheira muito mal ao nariz de Deus. E o Senhor olhou para mim e corria lágrima dos olhos do Senhor. E eu vi as lágrimas. E o Senhor disse: o meu Espírito Santo geme pela igreja na terra. E daí o Senhor olhou para mim e disse: passe essa mensagem enquanto você viver. Passe essa mensagem, porque as tuas palavras ficarão gravadas. Passe a mensagem para muitos se despertarem. Desperta, igreja. Desperta, o Senhor manda você se despertar. Daí o Senhor olhou para mim e disse: peça para a igreja. O Senhor me deu os nomes de alguns pastores. E o Senhor disse para mim: orem pelos meus servos, que ainda são fiéis e levam a minha palavra. Orem também pelo meu servo Marcos Feliciano. Ele tem passado tempestades, principados, demônios atacam com fúria. Mas eu conheço o coração do meu servo. Peça para a igreja orar pela vida dos meus servos, aqueles que levam a minha palavra. E ore pelo meu servo, porque eu sou com ele. Muitos não entendem, mas o meu Espírito Santo é com ele. E eu comecei a chorar. E o Senhor falou muitas e muitas outras coisas. E o Senhor falou: diz para a minha igreja se despertar. Fala para a minha igreja: muitos estão mortos espiritualmente. Diz para a minha igreja se despertar e buscar a minha face enquanto é tempo. E daí, meus queridos, eu voltei e comecei a chorar, passei a noite chorando. Das coisas que eu vi, das coisas que eu contemplei. Por mais essa experiência. E eu quero te dizer: quem tem ouvido, ouças o que o Espírito disse à igreja.
Busque a presença do Senhor. Se conserte, você que sabe que precisa se consertar. Deixe esse pecado, vale a pena. Negue a si mesmo, siga as palavras do Mestre. Não adianta você querer se aparecer para os outros. E dentro de você, você sabe que precisa deixar algo. O tempo é curto, queridos. E o Senhor está voltando. E é terrível, não vai ter chance na tribulação para ninguém. Então volte. Volte para o caminho do Senhor. Você que deixou o caminho do Senhor, volte. Volte para os braços do Senhor Jesus Cristo. Venha correndo enquanto é tempo. A cidade celestial é linda, está te aguardando. Mas o inferno também, se você não quiser um compromisso, o inferno também está te aguardando. Mas tome a decisão, queira ir para a cidade celestial, queira ir para os céus, não para o inferno. Enquanto há tempo, busque a face do Senhor. Amém? Deus te abençoe. E que o Espírito de Deus fale ao teu coração e te ajude.